A paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo mais uma vez à sua EBDcast Belém. Estamos aqui para tratar de assuntos do Reino de Deus. E hoje, muito bem acompanhado, Pastor João Paulo está aqui conosco. Amém. Senhor Pastor John, senhores irmãos, estamos mais uma vez aqui para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus, né? Pastor João Paulo que está sempre aqui conosco, nos ajudando na empreitada de anunciar o Evangelho, anunciar o Reino de Deus. Agradecendo aqui, primeiramente, o nosso pastor Wellington Júnior, pastor José Wellington Bezerra, presidente do nosso ministério. Agradecendo também o apoio do irmão Márcio e do Igor, que está aqui conosco também. Convidado especial hoje, seja bem-vindo, pastor Luiz Saraiva. Tudo bem com o senhor, pastor? Amém, tudo bem. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, mandar um abraço para todos, agradecer o convite, pastor João Paulo. Deus abençoe, é um prazer estar aqui. Creio que nós seremos edificados através da palavra do Senhor. Deus. Amém, pastor Saraiva. O senhor está dirigindo ali a igreja da congregação de Santa Cecília em Guarulhos, certo? Santa Cecília em Guarulhos. Já tem uns 4 meses ali. Igreja abençoada, 4 meses. Amém. Então tá bom. Na lição de hoje, nós vamos abordar aqui na nossa EBDcast, vai ser um bate-papo sobre a lição número 11, que vai ser ministrada nesse segundo domingo, os prejuízos da mentira. Os prejuízos da mentira na família. O tema, basicamente, está atrelado aí, pastor, àquela questão de Ananias e Safira, né? Então, seguindo aqui a nossa pauta, nós hoje estamos bem organizadinhos e já vamos aproveitar a presença aqui do nosso convidado, pastor Saraiva, para essa abertura do estudo nessa lição que nós vamos estar praticamente aí analisando ponto a ponto do que aconteceu ali com Ananias e Safira. E eu já, de primeira pergunta, de forma bem sintética, o senhor pode nos esclarecer quem foi Ananias e Safira e por que a mentira os levou à morte? Fique à vontade, pastor, para fazer todas as suas considerações relacionadas Amém, ao início. pastor João. Ananias e Safira, eles tiveram o privilégio de participar do início da igreja, né? E eu creio que todo crente gostaria de participar desse início. Era uma igreja avivada, uma igreja onde todos viviam em comunhão, onde aquele que tinha, ele vendia os seus bens para favorecer aqueles mais necessitados, e não havia ninguém com carência naquela igreja, né? E eles vendiam, levavam dinheiro aos pés dos apóstolos, e era uma igreja que a cada dia ia se agregando, né, pessoas. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 aceita a Jesus como Salvador. E eu fiquei pensando, pastor John, como pode ter um casal desse, Ananias e Safira, num ambiente tão santo e tão avivado como a igreja primitiva, né? Até parece um paradoxo você imaginar que existisse isso, mas hoje nós vamos ver que realmente havia um casal que eles entraram no Evangelho, mas não deixou o Evangelho entrar neles, né? Não eram convertidos, estavam ali com outros propósitos. E fica aí uma questão de se pensar. Houve várias mentiras, né, no Antigo Testamento, e a gente não vê ninguém morrendo. E agora nós estamos na dispensação da graça, que não é mais a lei. Então a graça daquele entendimento que não tem problema, né, que Deus é misericórdia, que Deus vai aceitar tudo. E aí nós vamos ver a primeira sentença, o primeiro juízo da igreja, né, dentro da igreja, que é a morte desse casal. Mas me parece, pastor, que essa lição é a primeira lição que nós estamos estudando sobre uma família do Novo Testamento, né? Sim. Estudamos as 10 primeiras lições só falando de famílias do Antigo Testamento. E
logo um pouco antes disso, né, a gente vê Pedro mentindo, né, então a sensação que fica é que realmente esse casal, o texto é muito pesado, né? Curto, né? Pesado, Exato. intenso, né? Porque Pedro fala assim: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Né? Então, realmente não foi uma mentirinha, né? Será que existe, né, Pastor John? Mentirinha ou mentirona, né? Mas não deve ter sido uma mentirinha, né? Foi um negócio realmente muito sério, né? E aquilo que o senhor falou é assustador, porque nos deixa o alerta de repente, termos pessoas dentro da igreja que estão por N motivos menos com o coração sincero, né? Justamente. O fato de estar lá não significa absolutamente nada, né? Não significa. E isso é um alerta. É um alerta, porque o Senhor conhece o coração. Ele não vê como o homem vê. Uhum. Ele contempla o interior. E possivelmente o que Deus viu no coração de Ananias e Safira foi algo terrível. Né? Foi algo terrível para que Deus pudesse agir dessa forma. Né? O grande dilema, pastor, teológico até aí, aqui a gente as perguntas vão chegando e a gente vai pensando aqui, né? Mas existe duas linhas de raciocínio em relação à conversão verdadeira. Que tipo de conversão realmente existiu ali com Ananias e Safira? Uma linha entende que pode haver, a pessoa pode aceitar Jesus e de repente retroceder. A outra linha já entende que a pessoa pode estar ali na igreja desfrutando daquele ambiente, mas verdadeiramente nunca ter aceitado a Jesus de coração. Então são os dois dilemas, né, teológicos que se fôssemos colocar uma nomenclatura aí, tá aí o princípio daquela briga entre arminianos e calvinistas, né? O calvinista entende, não, esse nunca foi cristão verdadeiro. Já o arminiano fala, não, peraí, ele teve a experiência, mas pulou fora do barco, saiu fora. Mas o texto é muito claro, né? Atos capítulo 5, versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Ele encontrou espaço, né? Encontrou. E pastor João Paulo, eu fico a pensar sobre esse texto, que Ananias, ele não estava em transe, Não, ele não estava endemoniado, perfeitamente né? consciente. Ele não estava fora de si, mas o que Pedro tinha ia estar cheio do Espírito Santo. Enquanto Pedro estava cheio do Espírito Santo, Ananias estava com o coração cheio de influência maligna. O diabo encheu o coração dele. Então veja que paradoxo, duas pessoas, um cheio do Espírito Santo e outro cheio de mentira. Às vezes a gente também quer culpar, jogar todas as nossas falhas, limitações na conta do diabo, né? Tem um outro versículo nesse texto que eu acho que também é uma junção de tudo, né? Que logo mais à frente, depois, quando chega a esposa dele, chegou água aqui pro reverendo. Quando chega a esposa dele, Pedro então faz uma outra pergunta e ele diz assim: por que formaste este desígnio em teu coração? A sensação que eu fico é que este casal, eles abriram uma brecha, se juntaram numa ideia, né? E aí eles abriram a porta.
E aí o diabo aproveitou essa porta aberta e encheu o coração. Porque a gente dizer que veio de fora para dentro, né? Porque o diabo encheu o teu coração. Primeiro porque o coração estava vazio, senão não ia mais encher, né? E eles já tinham pensado, orquestrado aquilo. E veja que assim, a questão foi extremamente intencional, né? A questão foi de intenção. Sim. Porque Pedro falou assim, escuta, você podia ter ficado com isso. Justamente. Né? Você não tinha obrigação nenhuma de trazer esse dinheiro ali. Então acho que a intenção foi muito pesada, né? Porque Pedro perguntou assim, o que deixou Satanás encher o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Justamente. Né? Não foi qualquer mentirinha também não, né, John? Foi algo que parece que nasceu de uma construção premeditada do coração de Ananias e Safira. Porque aconteceu antes disso uma doação de Barnabé. Creio que, não sei se o senhor concorda, mas parece que a gênese do problema foi de uma certa tentativa de querer se equiparar com Barnabé. Uma inveja. Uma inveja. Uma inveja. Não é verdade? Ou uma cobiça. Uma Né? cobiça. Eu quero ter o que deram para ele, né? Justamente. A honra. Justamente. Deixa eu só deixar um recadinho aqui, o pessoal perguntando onde vocês estão, mas o link parece que, né, Igor? O link já está na rádio. O vídeo está ao vivo normal pelo aplicativo. Ah, Quem tem um pelo aplicativo está conseguindo assistir a gente normalmente. Sim. O vídeo vai assim que terminar o programa. Ok. Tá pela rádio também. Estamos ao vivo pela rádio e pelo aplicativo. Pela rádio e pelo Quem quiser aplicativo. assistir é só baixar o aplicativo Rede Rádio RBC. Ok, vamos continuar aqui então. Algumas pessoas perguntando, deve estar tentando ali acessar. Está acostumado a acessar pelo Facebook, Exato. vai acessar pela rádio. Exatamente. Pastor, estamos satisfeitos nesse primeiro ponto aí? Sim. A segunda questão, essa história de Ananias e Safira, ela rende aí um bom trabalho para a gente, né? Porque foi pontuado até pelo pastor Robson, né, que nós vivemos agora na época da graça. Então, inclusive, eu vou explicar aqui. O pastor Robson era para estar conosco, não está um pouco adoentado hoje. Vamos estar orando por ele. Nós vivemos uma época em que a questão da graça é muito preponderante, né? Ela deve ser de fato. E parece que o pecado desse casal foi algo tão forte que mesmo na dispensação da graça houve uma resposta muito forte da parte de Deus em relação a Ananias e Safira. E a questão é a seguinte: será que nessa dispensação da graça a nossa mente não fica um pouco diferente? Parece que Deus age de um jeito na graça e agia de uma outra forma na dispensação da lei, mas parece que não, né, pastor? Me faz lembrar da lição de número 9, que falava da família de Davi, e a gente vê as consequências que ele colhe, e nessa época da graça, na dispensação da graça, se imagina que confessar e pedir perdão interrompe a colheita. Na verdade, a questão do plantar e colher ainda continua, mesmo na dispensação da graça. A lei da semeadura não teve alteração. Não, então a questão, eu sempre costumo dizer que quem utiliza o cartão no crédito, ele não tem ali a dívida na hora, mas vai chegar uma fatura. Então, justamente é o caso, e esse ponto que o pastor João Paulo levantou, ele é bem pertinente, porque se a culpa fosse só do diabo, ou seja, foi ele que encheu meu coração, então ele que tem que ser punido. Pois é. Não é? Então há uma participação humana, né,
É como caso a pessoa que quer se distanciar de Deus, o diabo já deixa um barquinho pronto. Mas a disposição de distanciar é do homem. Mas o inimigo, ele prepara o cenário e ajuda, né? E ajuda. E eu creio que ali teve a participação, né? Eles abriram o coração, eles deram brecha. E aí eu não sei de onde começou. Pode ter sido uma inveja, pode ter sido o desejo de receber os aplausos. Olha, ele também contribui. Olha, ele vai aparecer na lista, no hall dos contribuintes, né? E eles ali fizeram uma aliança entre o casal. Disseram, olha, nós vamos enganar o pastor Pedro. E se ele perguntar, você confirma, deixa confirmado. Não muda, né? Então veja que havia uma orquestração maligna para confundir, né? Para poder levar uma informação que não era correta. Querer enganar, dependendo da pessoa que o indivíduo quer enganar, ele vai sofrer consequência. Então ali ele estava querendo enganar Pedro, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito. O homem tinha acabado de ganhar 3.000 almas. E Ananias e Safira, parece que eles estavam muito desconectados com aquela realidade da igreja primitiva, né? Totalmente fora, totalmente distante. A interpretação do momento que eles viviam ali, eles estavam tendo uma visão completamente diferente, né? O pastor Luiz falou sobre a igreja que contribuía, que ajudava e que tinha a disposição em doar, a sensação que dá é que eles tiveram apenas esta visão, né? Mas parece que a pessoa, quando vê a igreja, nós temos essa ideia da igreja primitiva. Mas aconteceu com Ananias e Safira, aconteceu com Simeão também, aquele que quis, que viu Pedro orando, Simão, né? Foi Simeão. Quanto você quer para me dar esse? Sim. Poxa, ele olhou aquilo ali. Eu também quero. Dá-se a impressão, então, que quando a igreja também é muito espiritual, aqueles que não estão caminhando da mesma forma, eles se sentem tentados a entrar, eu vou utilizar um termo aqui, neopentecostal, entrar naquele mover, né? No mover do que está acontecendo ali. E desse problema parece que as igrejas não estão imunes, exatamente. Sim. Elas acabam sentindo aí o erro daqueles que estão ali, são membros e independe. Então nesse segundo ponto nós chegamos numa conclusão. Independe da questão da dispensação da graça ou da dispensação da lei, né? Então, e aí me faço lembrar do Salmo 101, aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa. Então a mentira ela traz um prejuízo muito grande no seio da igreja. E antes de vir para cá, a minha esposa, ela me questionou e perguntou assim: por que Deus não mata hoje? Porque boa pergunta. E aí vem uma interrogação, né? Por que Deus não mata hoje? Eu me lembrei daquele desenho bem antigo, Pinóquio, que toda vez que ele mentia o nariz crescia. E eu fiquei pensando, qual seria o tamanho do nariz de muita gente hoje se acontecesse isso, né? E a sociedade está tão acostumada com a mentira. 1º de abril, dia da mentira, né? Estava vendo um fato que aconteceu na BBC de Londres, e eles no dia 1º de abril eles lançaram uma mentira dizendo que os ponteiros lá do Big Ben seria trocado por um digital, e as pessoas que ligassem primeiro receberiam esse ponteiro, e aí causou né? Porque era uma mentira. Então hoje nós estamos numa sociedade que tem mentira no comércio, tem mentira na indústria, tem mentira no tribunal, né? Tem mentira na escola, tem mentira na igreja.
Tem mentira na família. Mentira na família. Só que mentira tem um novo nome, é fake news agora, não é nem mentira, mas É. fake news, porque existe uma teoria aí social do relativismo, né? O que o relativismo fala? Que cada um tem a sua verdade. Então, o indivíduo tem a verdade dele, o outro tem a verdade. Então, para não deixar ninguém triste, todo mundo está falando a verdade. Aí descobriram que não dava certo esse modo de pensar. Aí quando o sistema dirigente determina uma situação e aquela situação não é obedecida por uma parte fora do interesse do comando, aí o comando fala assim, peraí, isso aí é fake news, não pode falar mais mentira, né? Mas que existe mentira, existe. Eu acho que a questão da mentira no nosso contexto aqui, bíblico, teológico, eclesiástico, vamos assim dizer, ela é muito clara no seguinte aspecto, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, biblicamente não existe uma verdade subjetiva, né? Eu posso me transparecer aqui diante de vocês, mas diante de Deus não, né? Como foi dito, né? Vamos tentar enganar Pedro. Aí Pedro falou assim, mas vocês não estão enganando a mim. O que vocês permitiram que o diabo enchesse o coração de vocês para que vocês mentissem ao Espírito Santo? Então, cai por terra toda a relativização da verdade, né? Justamente. Jesus é a verdade. Então, por isso até que o diabo também é chamado de o pai da mentira, porque ele é o oposto da verdade. Então, nesse sentido, não temos como relativizar. A verdade é a verdade. A esposa do irmão perguntou, né, por que não morrem, mas a Bíblia deixa muito claro que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É verdade. Justamente. Então, usando até um trocadilho aqui, os irmãos me desculpem, né? Na verdade, cada vez que a gente conta uma mentira, a gente morre um pouco. A gente fica mais distante da verdade, da salvação. Então a gente pode não morrer fisicamente, mas a cada mentira, ou cada estilo mentiroso de se portar, a gente morre um pouco. Parece que o que aconteceu ali com essa morte de Ananias e Safira foi uma espécie que no direito a gente chamaria de antecipação do pedido, antecipação de tutela. Ou seja, às vezes o juiz, ele, ao invés de deixar uma decisão lá no finalzinho do processo, ele já decide ali na hora, a tal da liminar, né? Dá uma liminar, resolve ali. Isso foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Deus não deixou lá pro final, não, da vida deles, eles viveram. Não, já decidiu ali, foi liminarmente. A gente também talvez tenha que pensar no seguinte, era o começo da igreja, né? Sim. Aí Deus tinha que estabelecer uma seriedade Uma regra para nas coisas, né? Sim. Deus tinha que estabelecer. Falou, olha, isso aqui não é brincadeira, não. Justamente. Eu não morri aí, não passei desculpa o palavreado, eu não passei um perrengue aí na cruz, né? E agora vocês vão chegar aqui e achar que é de qualquer jeito. Então acho que foi para criar. A Bíblia fala que a igreja também se encheu de temor por conta daquilo, né? Houve um resultado, Sim. né? Que houve temor. Então foi uma igreja que teve baixas, né? É uma igreja que estava crescendo, mas teve 2 baixas. Houve 2 mortes. Não por doença, mas porque alguém mentiu, por desobediência. Mentira, e né? aqueles que estavam ali talvez poderiam até seguir esse caminho posteriormente, a gente não pode dizer, Sim. mas quando observaram esse fato, disseram, a coisa é séria, Sim. né? A igreja é séria, o dono dela é sério, ele é santo, então começa a ter um temor nas pessoas. Houve um resultado. É exemplificativo, né? Ó, tá aqui o exemplo, vocês vão
querer partir desse modo. Interessante, né? Sim. Muito É, interessante sim. essa observação do pastor Saraiva. De qualquer forma, alguém pode dizer assim, mas e por que isso não acontece hoje, né? Porque nós temos a Bíblia, né? Tem na palavra. Nós estamos falando de um fato. Não é de uma história. Alguém olha, isso pode... Não, isso aconteceu. Isso é um fato. Então, Deus continua tratando a igreja da mesma maneira, com a mesma seriedade. A intenção das pessoas são pesadas diante de Deus da mesma forma. Ou seja, quando uma pessoa age como Ananias e Safira agiram lá atrás, hoje a pessoa pode falar, pô, peraí, eu estou me encaixando numa situação ruim aqui. E o risco é grande. O justamente. risco parece que é grande. Agora a pergunta é a seguinte: e por que com Abraão parece que ele mentiu também, mas a situação dele parece que foi um pouco diferenciada, pastor? Por quê? Então, as formas de Deus agir, né? Por que uns tão de uma forma tão severa e outros aparentemente, porque aparentemente parece que não tem, mas Abraão teve consequências, né? Não foi de morte, mas ele colheu, né? Houve consequências devido à mentira. E eu me lembro lá em Provérbios capítulo 6, daquelas 7 coisas que Deus detesta, e entre aquelas lá está a língua mentirosa, né? Então Deus ele continua detestando, não aceitando a língua mentirosa. E por que Deus age de forma diferente? Aí é algo da soberania dele, É a prerrogativa dele, né? né? Da soberania de Deus, por que ele age sabe assim. que ele age com justiça, né? Sim, Então esse é o outro atributo dele. Sim. Ele é soberano, Sim. é justo. John, você lembra a primeira vez que você mentiu? Boa pergunta, né? Olha, eu deveria ter o quê? Não, então vou te facilitar. Pai. Quem te ensinou a mentir, John? Olha aí, é pecado original, né? Nós nascemos pecando, já, mentindo. Ninguém ensina uma criança a mentir. Pai nenhum. Quer dizer, às vezes os nossos exemplos dentro de casa, exemplo de pai, de mãe, de vô e de vó dentro de casa, faz a criança perceber aquilo, né? Mas é alguma coisa que não precisa ensinar. A primeira, não fui eu. justamente. Eu até vi uma ilustração essa semana que eu achei muito interessante. A mãe chegou em casa e viu que o filho tinha pego um livro dela e rabiscou todo o livro. Fez um desenho e tal. E o livro ficou ali. A hora que a mãe chegou, o menino não estava mais perto do livro. E a mãe olhou, pegou o livro e falou: quem foi que fez isso? O menino: não fui eu. A mãe falou: mas não é possível uma coisa tão bonita dessa? Um desenho. Ah, então fui eu. Mas é assim, é algo que está na natureza, né? E algo que a gente tem que cuidar todos os dias, né? Porque a sensação que dá, que biblicamente falando, que assim, existe um modo de vida de mentiroso, né? Aquele mentiroso contumaz, aquele mentiroso que sempre está mentindo, né? Existe aqueles momentos pontuais, né? Como foi Abraão, como foi Davi, como foi Raabe, né? Gente, mentiram deliberadamente, mas eles não tinham um modo de vida mentiroso, mas nem por isso deixaram de sofrer uma consequência por Uma conta punição, daquilo. sim. É o que nos mostra que não existe essa questão de mentirinho ou mentirona, né? O artigo É o mentira. mesmo, sim. mentira. Os mentirosos ficarão ficarão de fora, do reino dos céus. junto com os cães, junto com os feiticeiros. Olha, Agora, existe algo
Eu no direito, de novo, existe algo no direito que diz respeito à intenção da pessoa. A intenção. Então, por exemplo, o legislador ele não tem como punir a intenção de uma pessoa, ele pune o fato lá. Ele pune o fato. E agora, Deus ele sabe da intenção, às vezes. Quando a pessoa mente, é claro, ela está cometendo um erro. Mas é diferente, por exemplo, o erro de Abraão Com de Ananias. com o de Ananias. Sim. Mentiu ao Espírito Santo. Então, Ali era a mais uma intenção, proteção, Deus ele viu que estava no coração de Ananias e Safira, e Deus ele viu que estava ali no coração de Abraão, né? Então, essa que é a diferença, é a onisciência, outro atributo. Olha, estamos falando de soberania, justiça, onisciência. A gente só São precisa três. tomar cuidado, John, do seguinte. Da gente. Bom, tudo bem, Deus conhece a intenção do meu coração, então. De boa intenção também. Eu vou ficar impune porque foi uma mentira santa. Né? Foi uma mentira bem intencionada. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque é aquilo que você falou, o artigo está lá. O artigo tá. A mentira continua sendo. Que parece mentira. que existe uma gradação de punição, né? Opa, peraí, a punição desse aqui, ele mentiu, sei a intenção dele, a punição é essa. Agora, Ananias e Safira, mentiram, olha a intenção deles, ó, pena de morte. Parece que existe uma pena que é dosada ali por Deus, né? E Ananias significa Deus é cheio de graça. E Então, aí? com esse nome, ele imaginou: eu posso fazer o que eu quiser, eu sempre vou receber a graça. Né? E ele não sabia que tem a graça, mas tem a justiça. Deus é santo. Deus é santo. E eu concordo com o pastor João Paulo quando ele diz, por ser o início da igreja, eu creio que Deus já mostrou que a igreja é algo sério. Né? Que as pessoas que estão ali não era um ajuntamento qualquer. Era algo espiritual. Todo mundo caía na graça, né? O povo caía na graça, achava bonito, todo mundo se ajudando, eu vou fazer parte. Mas não era simplesmente eu vou fazer parte, precisava ter regeneração, precisava ter uma mudança de vida, precisava mortificar as obras da carne. E Ananias e Safira, eles foram mais, não pelo lado espiritual, eles queriam vantagens. Possivelmente. Misturar a situação. Sim, misturar a situação. Muito bem, muito bem. Agora, pensando no contexto familiar, o que essa mentira, na opinião do senhor, implica aí na vida da família? Porque a lição está falando de relacionamentos familiares, né? Não existe ali informação se Ananias e Safira tinham filhos, se não tinha, mas eles como marido e mulher. Marido e mulher, provavelmente, né? Teriam filhos ali. Qual a implicação desse ato deles, desse ato comum do casal na família? Então a mentira ela destrói a confiança e ela destrói o entrosamento da família, né? Ela destrói a convivência se torna pesada, né? E não andam dois juntos se não estiver de acordo. Então a falta de confiança dentro de uma família, onde o esposo sai e a esposa está em casa e a esposa atrasou 10 minutos e ele disse que estava no trânsito e ela disse, não, você não estava no trânsito. Ou seja, uma falta de confiança. De onde surgiu isso? Né? Um ciúmes doentio, houve motivo para isso, em algum momento houve uma mentira no meio da família. Isso pode ser também da família dela, né? Que o pai e a mãe dela talvez tivesse alguma coisa e ela carrega isso pro matrimônio dela, para a família dela, ou ele, né? Sim. E quantos casos acontecem de filhos que mentem para os pais, né? Há pouco tempo uma adolescente sumiu e aí
foi para a delegacia, e a busca, na verdade, ela tinha tirado uma nota baixa e ela tinha fugido e foi para casa de um amigo, né? Ou seja, envolvendo engano, mentira. E aí vem aquela pergunta: por que que ela não teve a coragem de se abrir, né? Era uma adolescente? Era uma adolescente. Era uma adolescente. Então, assim, não defendendo, porque nós somos chamados para a verdade. Para a verdade. Mas o que leva uma pessoa a entrar por esse caminho, uma família, da mentira? Né? Ela está ocultando um fato, ela quer se autopromover. O porquê que ela está mentindo? Ela tem medo de falar a verdade e receber uma retaliação. Eu vim pensando também um pouco nisso, irmãos. Eu acho que porque a lição nos leva a pensar sobre os cuidados que a gente tem que ter com a nossa família, né? Para que a mentira não nos atinja. Acho que a falta de amor é um pouco disso, né? O pai e a mãe que não demonstram amor os seus filhos, o pai e a mãe que não demonstram compreensão para com os seus filhos, o pai e a mãe que não demonstram acolhimento para os seus filhos. Tudo isso é motivo, incentivo, uma porta talvez para uma mentira, né? Aquilo que o senhor falou, a filha preferiu o consolo, o amparo, a presença de alguém de fora da família. Eu não sei, eu não conheço essa família, mas a sensação que me fica é justamente essa falta de acolhimento, a falta de compreensão, a falta de amizade. Sim. Né? Isso tudo o inimigo vai encontrando maneiras de colocar, plantar uma duvidazinha, um medozinho. Isso tudo pode desencadear numa mentira, né? Justamente. A falta de cuidado do pai e da mãe. Ser cristão, ser pai e mãe cristãos, né? O casal cristão. Não é simples, não, né? Não é simples, não é fácil não é simples. na questão da criação dos filhos, porque existe uma dose certa na educação, né? Então, se de repente a dose é muito pequena, então a criança não se sente, às vezes, acolhida, o adolescente, e vai buscar em outro lugar. Agora, se for forte demais também, aí Sim. dá medo. Sim. Sim. Dá medo, aí o filho Foge. tem medo, foge. E aí tem a participação da família. Eu me lembro que era comum, na época que tinha telefone fixo, que hoje a gente quase não usa, se ligasse, aí o pai ou a mãe dizia assim: diga que eu não tô. Pois é. Então isso é um incentivo, né? A criança já vai crescendo, sendo incentivada a mentir. Mas hoje não precisa do telefone fixo, né? Você entrega Sim. o telefone celular pro filho e diz, diz que eu tô tomando banho. E Ou não atende, depois, né, escreve qualquer coisa lá, né? Ficamos. Ou seja, a mentira, ela continua sim. atuando, E aí, podendo atuar, e até né? que ponto é o diabo que está aproveitando? Porque é uma brecha, não é uma brecha. E a mentira, ela tem vários campos, né? Vários Essa campos. questão realmente que o senhor falou aí do diabo agindo, existia um pensamento na mente dos teólogos reformados mais antigos que até mesmo a atuação do diabo ela vinha dentro da permissão de Deus. Então, às vezes, Deus permitia algo, Deus permitia que o diabo agisse ali para que punisse aquela pessoa em relação a um ato que ela deu causa. É como se o Lutero falava que o Satanás age como um cão de guarda de Deus. Quando a pessoa está fazendo a coisa errada, Deus pega e libera Satanás para atuar ali numa situação, numa circunstância mais
específica. Claro que isso não em toda circunstância, não em toda situação, mas não deixa, na minha concepção, não deixa de ter uma certa fundamentação isso. Por quê? Porque senão a gente vai colocar Satanás em pé de igualdade de atuação em relação a Deus. Eu faço mal, Satanás vem. Eu faço bem. Não, então Deus ele tem o controle, inclusive, sobre ações de Satanás, né? É um assunto muito teológico esse, né? Acho que é para outro podcast isso, para outra coisa, né? Outro podcast. Mas isso. Vamos deixar aqui só esse pensamento Pastor alto. John, eu me lembro lá de 2 Tessalonicenses 2:11, que vai falar: por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, olha que versículo interessante. Ou seja, já é eu já quero fazer aquilo. Não é Deus que está me incitando a crer na mentira. Eu já quero aquilo. Então Deus simplesmente diz assim. Romanos 1, né, quando é um texto bem gostaria de usar um termo, mas não vou. É um texto bem interessante, né? A Bíblia fala que Deus os abandonou as paixões do seu coração, né? Mas quando você vai estudar o contexto, Deus está falando assim: olha, eu estou avisando, eu estou falando, eu estou fazendo, mostrando o caminho, olha isso, olha aquilo. É mais ou menos, talvez alguns de nós já passou por isso. Não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Você até que mais fala, próximo eu não vou falar. E Deus fez isso com o próprio Israel, Judá, pouco tempo antes de ir para o cativeiro. Lá em Isaías, quando Deus fala: eu crio o mal, e que deu um problema muito grande, né? na lição da escola bíblica dominical, mas o contexto em todo ali, desse eu crio o mal, era de juízo. Deus corrigindo, Deus permitindo os babilônicos entrarem ali em Judá, saquearem Judá. E é interessante que Deus permite e depois Deus julga os babilônicos pelos excessos, né? Mas veja que isso tudo é uma reação, né? Reação. Uma reação de Deus daquilo que eu desejo, né? Justamente. Daquilo do que eu faço ou deixo de fazer, né? Então, dentro da nossa família, voltando para o cerne da lição, né? Se a família não for cuidada, ela vai sofrer a consequência daquilo. Vai sofrer. Né? Se a pessoa não, se os pais, os filhos, os irmãos não perceberem que eu preciso ter o cuidado disso, porque muitas vezes a mentira traz prazer, muitas vezes a mentira traz vantagens, né? Momentâneas, mas vai Parece trazer. ser um bom negócio. E aí Né? um abismo chamando Chama o outro, abismo. porque a minha mentira hoje eu tenho que justificá-la amanhã, e aí eu tenho que inventar uma outra mentira para sustentar a que eu disse ontem, e assim vai, né? Até que ponto? Por isso que a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente for levar ao inverso, né? A mentira te aprisionará, né? E a verdade vos libertará. Ou seja, essas famílias precisam tomar cuidado mesmo. A verdade, né? Não tem. A verdade. E a gente vive hoje num mundo onde parece que enganar é mais valorizado do que qualquer outra coisa, né? É o denominado ele é esperto. Ser o esperto, ser o malandro, ser o mentiroso. Parece que ele tem mais sucesso, né? E às vezes até tem, humanamente falando, temporalmente falando, né? Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos diante de um Deus que vai julgar
todas as nossas palavras, né? A Bíblia diz que nós vamos dar conta até das palavras ociosas que saem da nossa boca. Eu estava aqui meditando nesse Mateus 12, quando Jesus vai falar que de toda palavra ociosa, né, que nós dissermos, teremos que prestar conta e seremos julgados. Não fiz isso por brincadeira. Não é assim que a Bíblia fala? Ou seja, a seriedade nossa, mesmo numa suposta brincadeira, né? Falei, não era isso que eu queria dizer. Poxa, então vai ser julgado por aquilo que você falou, mesmo se não era bem isso que eu queria. Pastor, eu só estava brincando. Pastor João, me permita, bem rápido, surgiu esse fato, aconteceu com uma pessoa muito próxima e saiu um boato que ela estava namorando com um homem casado. Ela solteira dentro da igreja. E ela levou o caso ao pastor. O pastor, muito sábio, começou a chamar, né, as pessoas na sala pastoral. E foi chamando e a sala encheu, porque um disse, foi ela. E aí quando chegou no principal, ele disse assim, eu pensei que ela estava namorando, ele não viu. Eu pensei, e aí eu simplesmente falei, e aí quem pegou começou a espalhar para todo mundo. A igreja todinha estava envolvida nesse caso. Então veja o problema de se falar sem pensar. Crime de difamação. É porque a pessoa pensa, não, falei, pensei alto. Nenhum crime que todos aí que fazem parte do duelo teriam que responder, né? Olha que situação. Não é fácil. Pastor Saraiva, estamos chegando aqui. 5 minutos. Como podemos proteger as nossas famílias da mentira, da hipocrisia, desses problemas que nós vimos aqui nesse podcast de hoje? Sim, o pastor João Paulo, ele já trouxe aí, né, várias elucidações, mas o que Tiago 4:7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu creio que as famílias precisam estar atentas, né? A criança chegou com um objeto que não foi você que deu o dinheiro para comprar, você não sabe de onde, perguntar de quem é, né? Falando-se de criança, e dentro da igreja também, observar as reações, as amizades, né? Procurar saber o que está sendo dito nas redes sociais, porque hoje o mundo da juventude é muito nas redes sociais, né? Então lá, às vezes a gente está a par, não sabemos, e como cristãos nós devemos se sujeitar a Deus, né? Buscar ao Senhor, pedir ao Senhor sabedoria, pedir graça para guardar os nossos filhos, para guardar a porta dos nossos lábios também, para que nós não venhamos a cair no engano, nesse engano da mentira, porque como o pastor João Paulo disse, a mentira de início ela parece trazer muita vantagem, não é? Então, se eu mentir, eu posso receber uma promoção, meu salário vai dobrar, e eu estou passando uma situação difícil. Então eu vou dizer que eu tenho uma formação, eu vou dizer, né, que eu fiz um curso, e na verdade eu não fiz, eu vou falsificar um documento, e aparentemente parece que... E o pior de tudo, pastor João Paulo e pastor John, é quando acontece isso e a pessoa está com a mente tão cauterizada e ela tem a audácia de chegar na igreja e falar que quer contar um testemunho. Ou seja, ela atribuindo aquilo que ela recebeu, dizendo que foi Deus, mas ela se utilizou de uma mentira. Isso é bíblico. Se eu não me engano, acho que foi Jacó que fez isso, não foi? Poxa, mas eu pedi para você ir lá fazer uma caça e você voltou tão rápido. Não, porque Deus me deu isso. Rapidinho Deus proviu, sacralizou a mentira, né? Usando Deus, né? Isso usou aí. Deus, né? Eu acho que me permita fazer um pequeno comentário também. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é assim, é uma análise, né? Porque é algo que está impregnado nas nossas vidas, né? Se a gente parar
para ser honesto, cada um consigo mesmo, você talvez se surpreenda o quanto de mentira tem na sua vida. Se você for levar tecnicamente ao pé da letra, o quão mentiroso cada um de nós somos. E alguns até acreditam na própria mentira. Pois é. Então eu acho que a primeira ação é... Não, peraí. Esse negócio parece ser sério, né? Às vezes eu estou fazendo até na boa intenção. Às vezes eu estou fazendo inconscientemente, dentro de casa, falando coisas, ou deixando de falar coisas, ou orientando, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente parar por um instante, pedir que o Espírito Santo de Deus nos mostre, nos ilumine, porque algumas coisas para nós já são tão comuns e talvez não sejam nem culpa nossa, talvez isso vem da nossa criação, que veio da criação dos nossos pais, isso é cultural, né? O momento que a gente vive, tem uma série de justificativas. Mas acho que é um momento para a gente parar e pedir, Espírito Santo. Então, se a coisa é séria, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer uma análise. Peraí, existe isso na minha vida? Existe isso na minha casa? Existe isso na minha família? Existe isso no meu trabalho, no meu comportamento? No meu comportamento com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, com os irmãos da igreja, com o pastor, com as ovelhas. Existe? Será que existe? Né? Não, então, Deus vai mostrar, ou Deus vai revelar, ou Deus vai tocar. Bom, então agora nós precisamos consertar isso. Acho que a primeira coisa é a pessoa... Peraí, eu preciso fazer uma análise. Não sou mentiroso. Né? A Bíblia diz que aquele que diz que não é mentiroso, né? Tá fazendo... Tá debochando de Deus, né? Assim que Exatamente. Então, peraí. Vamos fazer uma análise. Do meu comportamento, da minha rotina, dos meus hábitos, né? Algumas coisas que parecem ser tão corriqueiras, tão... Então vamos começar a corrigir certas coisas. Acho que a proteção da nossa família começa por aí. Conscientização, reconhecimento. Conscientização, isso. Pastor Saraiva, que Deus abençoe o senhor. Foi muito bom tê-lo aqui. Foi muito bom mesmo. Desenvoltura assim. Os irmãos lá do Santa Cecília estão bem servidos. Bem servidos. E Deus continue abençoando o senhor. E, se Deus quiser, mais vezes estará aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar, esse trabalho tão gratificante, tão bom, né, de estar participando e ouvindo também outros companheiros, ouvindo vocês. Isso é muito bom. Agrega muito conhecimento. Deus abençoe o pastor Saraiva, Deus abençoe o pastor João Paulo. Deus abençoe a todos nós. Meus amados, Deus abençoe a todos. Igor, obrigado. Que Deus continue nos abençoando nessa empreitada. Sexta-feira que vem estamos aqui novamente. Querendo Deus. Querendo Deus. Deus abençoe a todos.